Graça e paz sobre a tua vida. Mais uma reflexão, mais um tempo para repensarmos nossas vidas, para vivermos de maneira que agrada a Deus, revelando o seu nome, expressando sua vontade. Por isso nós não podemos nos conformar com o pensamento natural, ou seja, com o pensamento segundo a perspectiva que temos neste mundo, segundo o pensamento do mundo, andar como as pessoas andam, vivendo como as pessoas vivem. Na mesma perspectiva, nós não podemos conformar, mas devemos ter o nosso entendimento transformado para cumprirmos o nosso papel. Paulo fala sobre isso, ele escreve sobre isso na carta aos Romanos, no capítulo 12, verso 1 e 2, que diz: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que nós podemos deduzir disso? Primeiro, que o verdadeiro culto, o culto racional, ou seja, um culto com entendimento espiritual, com compreensão da vontade de Deus, ele não está na perspectiva do que nós podemos fazer para receber de Deus, mas no sacrifício, na oferta que fazemos dos nossos membros, do nosso corpo, para realizar e cumprir a justiça de Deus, ou seja, fomos feitos nova criatura, libertos do domínio do pecado, para servirmos a justiça. Então, o verdadeiro culto, Paulo, depois de explicar na realidade, todo o processo de Deus, o processo de salvação, de regeneração, de uma nova vida, de libertação, e falar sobre nós. Falar sobre o aspecto de que nós vivemos neste mundo, mas não podemos viver segundo o pensamento natural, sujeito às paixões humanas, aos desejos da natureza humana, mas sim por termos sido libertos. Nós devemos nos oferecer à justiça, os membros a servir à justiça, pois só assim revelamos Deus. Então, o verdadeiro culto a Deus está neste aspecto, neste servir, neste oferecer. Por isso a gente não pode pensar em outra coisa, pois esse é o verdadeiro culto, esse é o culto que agrada a Deus. E não está no aspecto de simplesmente das nossas cantorias, dos nossos falatórios, das nossas orações, mas na maneira como nós vivemos. Por isso a grande comissão, ela está no fato não do aspecto de um mandamento de ir, mas de entender que o verbo no original, no grego, quer dizer indo, vivendo, andando neste mundo, a gente deve fazer discípulo e ensinar. É nisso que está o verdadeiro culto. O culto que agrada a Deus está na maneira como nós servimos as pessoas. Por isso, logo depois dele falar acerca desse culto racional, de transformar o entendimento, dessa necessidade de transformar o entendimento, ele fala acerca do corpo, ou seja, deixando claro que fazemos parte de um corpo e que neste corpo existem pessoas que amadureceram, que cresceram e que são responsáveis pela edificação, que são os pastores, os mestres, os profetas, eles têm o evangelista, eles têm todo um papel, uma responsabilidade no corpo de ensinar, de conduzir ao amadurecimento. Por isso, corpo de liderança, que são as pessoas mais maduras, compostas por todos aqueles membros maduros que desempenham uma função, que entende a responsabilidade pelos outros. Esses são responsáveis por fazer crescer. E para fazer crescer, amadurecer as pessoas, implica na realidade, em entendermos o propósito do Pai, a vontade do Pai, e nos oferecermos para sermos instrumentos de justiça, da justiça de Deus, da vontade de Deus, conduzindo as pessoas ao amadurecimento. É uma oferta, mas mais do que isso, a nossa vida deve traduzir isso. Por isso, nós devemos amar como Cristo. O que significa amar como Cristo? Significa que fazemos da nossa vida a oferta, o sacrifício que Ele fez em favor de quem não merece.
Por isso ele diz na maneira de relacionarmos com as pessoas, na maneira de tratarmos as pessoas, na maneira de lidarmos com as situações da vida, da maneira como nós nos relacionamos com aqueles que nos perseguem, ou seja, com os inimigos. Não se trata de uma questão de querer vingar, de opor, não, muito pelo contrário, se trata de um processo de que, tendo eles necessidade, a gente supra essa necessidade. É esse o aspecto que nós precisamos entender da vontade de Deus e do querer de Deus para as nossas vidas. Não temos outra coisa a fazer. Não temos outro papel a desempenhar que não seja revelar Cristo ao mundo. Esse é o verdadeiro culto que agrada a Deus. Sermos como Ele, expressarmos Ele, pois só assim o Pai é conhecido, só assim a vontade de Deus é conhecida. Esse é o verdadeiro culto, o culto que agrada, o culto que tem entendimento espiritual, que revela ao Pai, que manifesta a sua vontade. E só assim a gente vai experimentar o que é bom, o que é perfeito, o que é agradável, segundo a perspectiva de Deus, do que Ele planejou para as nossas vidas. Por isso, queremos viver segundo a vontade de Deus, a gente não pode andar conforme o pensamento natural, na realidade buscando os nossos interesses, andando na perspectiva de termos, alcançarmos, obtermos algum benefício de tudo o que fazemos. Não olhamos assim, não podemos olhar assim, fomos feitos novas criaturas para revelarmos o nosso Deus, o nosso Pai ao mundo. Que a gente possa entender isso e nos submetermos à vontade do Pai. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.